pessoal, sejam bem-vindos a mais um culto infantil. Vamos relembrar as coisas que aprendemos até agora? Nós estamos aprendendo a ser como Jesus e já vimos que devemos ser santos, obedientes aos nossos pais e a Deus, que devemos vencer as tentações usando a Bíblia, que é a palavra de Deus, que devemos fazer o bem, respeitar e nos importar com as pessoas, assim como Jesus. E hoje vamos ver mais uma característica de Jesus que ele quer que nós imitemos. Estão prontos para aprender a imitar Jesus? Então vamos lá! Você sabe o que um juiz faz? Isso mesmo, ele julga as pessoas. Um juiz decide se uma pessoa é inocente ou culpada e o que deve acontecer com cada pessoa que está sendo julgada. Ele deve ser justo em todas as situações. E vocês sabem o que a Bíblia nos diz sobre Jesus? Ela nos diz que Jesus é o nosso juiz. E nós sabemos que ele foi, é e sempre será justo. Prestem atenção no que Jesus diz no livro de João, capítulo 5, versículo 30. O meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas afinal, o que é ser justo? Ser justo é ser uma pessoa que faz as coisas certas, que é honesta. Jesus foi justo e nos ensinou a ser também. E algumas pessoas não gostavam de Jesus, não acreditavam que ele era filho de Deus e sempre estavam querendo arrumar uma forma de pegar Jesus fazendo alguma coisa errada, para o acusar e prender. Certa vez, alguns fariseus, que eram pessoas que não gostavam de Jesus, bolaram um plano para tentar confundi-lo. Os fariseus sabiam que os judeus não achavam certo o que o imperador de Roma fazia. O imperador cobrava impostos, isso é, todos os judeus tinham que pagar uma quantia para ele. Então, eles se aproximaram de Jesus, se fingindo de amigos, e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar imposto ao imperador romano? Vejam como eles eram terríveis. Se Jesus dissesse que não era para pagar os impostos, poderia ser preso pelos soldados romanos por estar contra a lei. Mas, se Jesus dissesse que deveriam pagar os impostos, ficaria numa situação muito complicada com os judeus. E agora, o que será que Jesus respondeu? Jesus sabe de todas as coisas e percebeu a maldade daqueles homens e os chamou de hipócritas. Ser hipócrita é ser falso, mentiroso e enganador. Jesus conhecia o coração daqueles homens e também conhece o seu coração. Então, Jesus pediu para buscarem uma moeda. Acho que todos ficaram morrendo de curiosidade para ver como Jesus ia usar aquela moeda. Jesus mostrou a moeda e, de uma forma muito inteligente e justa, respondeu à pergunta. Ele mostrou a moeda e perguntou de quem era o rosto gravado nela. Todos responderam que aquele rosto era o de César, o imperador romano. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. As pessoas ficaram admiradas com a resposta de Jesus. Ele as ensinou que deveriam ser justas, pagar os impostos ao imperador, porque é dele, e dar a Deus toda a adoração, honra e toda a sua vida, pois ele é o nosso Criador. Jesus, com uma moedinha, ensinou para todos sobre justiça. Ele nos ensina ainda hoje a fazer o que é certo e justo.
A Bíblia nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18: façam aquilo que Deus acha bom e certo. Assim, se você encontrar algo que não é seu, o que você deve fazer? Você deve devolver. E se pegou algo escondido? Você deve voltar e colocar no lugar. E ainda se você fizer algo de errado e colocar a culpa em outra pessoa, o que deve fazer? Você deve pedir perdão e falar a verdade. Assim, você fará o certo e obedecerá aquilo que Jesus nos ensinou: ser justo. Jesus nos convida a imitá-lo e ser justo passou. Agora, vamos ver várias fases da vida de Jesus e aprender a ser como ele. O alvo da nossa vida deve ser imitar Jesus. Por isso, o nome dessa nova série é Imitando Jesus. Em várias partes do Novo Testamento, a Bíblia nos fala que Jesus é santo. Ele foi escolhido por Deus por ser santo, para nos salvar. E assim como Jesus é santo, Deus quer que cada um de nós também seja santo. O nosso tema de hoje é Sendo Santo. Santo como Jesus. Mas acho que você deve estar pensando: como eu posso ser santo como Jesus? Ele conseguiu porque é o Filho de Deus. Mas preste muita atenção, porque eu vou te contar a forma que Deus criou para que eu e você pudéssemos nos tornar santos. A Bíblia nos fala que quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, todas as pessoas depois deles passaram a ter o pecado da desobediência. Eu e você, desde muito pequenos, temos no coração a vontade de pecar. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Mentir, roubar, deixar de brincar com outra criança só porque ela é diferente, bater no colega, falar mal do amiguinho e outras coisas deixam Deus triste. O pecado é algo muito ruim. Ele nos afasta de Deus e por isso Deus odeia o pecado. Como Deus nos ama muito e sabia que você e eu não conseguiríamos sozinhos resolver o problema do pecado, arrumou uma solução para esse problema. Deus, por amor, mandou seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar e assim perdoar e nos salvar de todo o pecado. Porque somente por meio de Jesus, quando você crê nele e o aceita como seu Salvador, todo o seu pecado é apagado e você passa a ser uma criança santa, separada para Deus e não separada de Deus. Isso é uma grande bênção, não é mesmo? Só então você poderá fazer a vontade de Deus com a ajuda de Jesus. E se cometer algum pecado, você deve pedir perdão a Deus. Quer saber mais? Deus passa a olhar para você através de Jesus. O Senhor Jesus nos aproxima de Deus novamente. Se você já tem Jesus em seu coração, saiba que é santo e separado para fazer tudo o que é bom para agradar a Deus. Mas se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e quer ser uma criança santa, separada para Deus, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Quero ser santo, assim como tu és. Eu te recebo como meu Salvador. Amém. Eu desafio cada um de vocês a imitar Jesus e o seu exemplo em tudo o que fazia. E nunca se esqueça da promessa que ele nos deixou. Eu estou com vocês todos os dias até o final. Toca no meu ser, assim como o Senhor tocou em Isaías. Eu desejo ser tocado.
assim como Isaías, ele se posicionou e ele declarou: eis-me aqui, envia-me a mim, que eu seja enviado para ser usado por Deus. Assim eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Uma salva de